Seja bem-vindo ao Varela Torres Cast, o seu podcast da televisão. Hoje vamos bater um papo, com o grande Dr. Notley Ezogi, falando sobre o tema Assembleia de Condomínio, Direitos, Deveres e Polêmicas. Vamos tirar hoje todas as suas dúvidas a respeito desse tema. Dr. Notley, que prazer ter você aqui conosco em nosso podcast. Eu que agradeço, Dr. Flávio, mais uma vez participar do podcast, do Varela Cast, e poder agregar com conhecimento, inclusive de um tema tão polêmico quanto esse. Quem mora em condomínio ou quem administra condomínio sabe quanto isso é polêmico no dia a dia, né? O Dr. Notley é especialista nessa área de direito condominial, cobrança condominial, um advogado aí de respeito em meio à cidade de Goiânia e todo o Goiás, né? Mas, doutor Notley, vamos de pergunta, né? O que é essa famosa Assembleia de Condomínio, né? Então, é uma reunião dos condôminos no qual eles vão tratar de direitos, de assuntos coletivos dentro do condomínio, seja de questões feita a eleição do síndico, como também o regimento interno, a convenção do condomínio. Então, seria mais ou menos para tratar em relação ao dia a dia do condomínio. Até mesmo uma questão aí a gente divide em duas questões de assembleia. A assembleia ordinária, que é para tratar sobre questões financeiras do condomínio, com a prestação de contas, como também a previsão orçamentária, eleição do síndico, e também que ela tem que ser feita todo ano, e também a assembleia extraordinária, que ela vai ocorrer durante o ano, de acordo com que o síndico vai sentir necessidade de fazer aquela assembleia, em que ele tem que decidir com os condôminos, e também para tratar de algo de urgência que o condomínio vem necessitar, né, nesse período do mandato dele. Seria extraordinária, né? Seria extraordinária. Entendi. Muito se discute, né, quando fala sobre assembleia condominial, às vezes as pessoas querem discutir a respeito do que foi tratado, né? Uhum. Aí vem a pergunta, uma assembleia de condomínio, por mais que ela aconteça, seja realizada, ela pode vir a ser anulada? Sei lá, por falta de convocação ou outros pontos? Sim, ela pode sim, se falta de convocação, se não for todos convocados ou o edital for publicado conforme a convenção do condomínio, ela sim pode ser anulada por alguma decisão judicial futura. Então é necessário o síndico ver como está na convenção do condomínio e nisso fazer ali a publicação do edital corretamente. Entendi. Então tem que seguir os pré-requisitos da lei e da convenção. O documento que faz a abertura para a convocação da Assembleia é o edital, como você falou. Uhum. Então, se não seguir esses pré-requisitos, por mais que aconteça a Assembleia, ela pode ser anulada. Exatamente. Olha só, forte, hein, gente? Então você hoje aprendeu que você pode fiscalizar as assembleias do seu condomínio, inclusive do momento pré-assembleia. Guarde isso daí, hein? Tem outra pergunta aqui que diz o seguinte: o Código Civil, ele define um prazo para a convocação de assembleia condominial? O Código Civil em si, não. Está previsto na convenção do condomínio. Ali vai estar estipulado o prazo. A gente mais costuma ter aqui nas convenções é o prazo para a publicação desse edital de 5 dias. Então, 5 dias para a publicação do edital, tem que olhar na convenção do seu condomínio, se tiver dúvida, mas costuma ser 5 dias com antecedência, contendo o dia, o local, onde que vai acontecer aquela deliberação, né, onde vai acontecer a assembleia, como também informando todos os condôminos e a questão, até mesmo que a gente falou, né, da questão da convocação, a publicidade de onde ela vai acontecer. Então, no Código Civil não, mas vai estar previsto na convenção do condomínio. Convenção, para você que nos assiste, né, para todas as suas dúvidas, é a norma que rege o condomínio. Então você precisa conhecer as normas do ambiente que você está inserido, né? Seja condomínio horizontal ou vertical. Então lá vai determinar os pré-requisitos aí de toda a sua assembleia. Aí vem aquela pergunta, né? Mito ou verdade? A ata de assembleia precisa, né, é obrigatório ser registrada em cartório? Não. Se não tiver previsto... É um mito, então? É um mito. Porque se não tiver previsto... Porque, assim, em alguns casos, precisa necessariamente ser registrada para dar publicidade a terceiros. O que seriam esses casos? Seria da linha da eleição do síndico, no qual o síndico, quando ele é eleito, ele precisa registrar a ata de assembleia para poder levar ao banco. Com isso, ele dá publicidade a terceiros ou até mesmo algumas deliberações que são de extrema importância, como uma mudança de fachada, alteração da convenção do condomínio. Mas, em regra, no geral, assim, aquelas deliberações que todos os condôminos estão a favor, não necessariamente precisa ser registrado em cartório.
Então, só é casos específicos que a lei ou até mesmo a convenção e o regimento interno falam que precisam ser registrados. Interessante que a gente mais vê nas discussões, né, é o pessoal exigindo a ata registrada, né? E você aprendeu que não existe obrigatoriedade legal para registro em cartório de todas as atas. Porque o registro é para poder dar publicidade àquele ato, ou seja, tornou público aquele ato para que terceiros possam querer ter acesso ou discutir ali os temas, né, que foram tratados ou aprovados ali. E o porquê do registro da ata de eleição? Porque o banco ele pede, né, que possa haver a chancela, ou seja, um agente público ele vai chancelar os atos que aconteceram naquela assembleia, para poder trazer segurança para o banco, que vai liberar o acesso das contas bancárias, por exemplo, daquele condomínio. Então é um tema muito importante, doutor Notti trouxe aí para você. Doutor, é até bom fazer um adentro que a questão da assembleia ela já tem efeito imediato. Assim que ela é encerrada, ela já tem efeito imediato dentro do condomínio. Então não é necessário que ela seja registrada para ter aquele efeito. Forte, hein? Né? Então assim, por isso que é obrigatório, que a lei não obriga que ela seja registrada. É forte. E aí vem aquela pergunta, né, que todo mundo faz, né? A gente já participou de várias assembleias aqui em conjunto, né? A assembleia, ela realmente é soberana? Mas guarda aí, vamos responder no próximo bloco. Até já já. Não deixe que a inadimplência dos seus clientes sufoque o seu crescimento. A Varela Torres Recuperação de Crédito é especializada em cobranças e negociações de dívidas, com profissionais preparados para agirem em negociações simples e casos complexos. Recupere o controle do seu negócio, elimine a inadimplência de recebíveis e evite desgastes com os clientes. Fale com quem está há mais de 5 anos no mercado com resultados comprovados. Para mais informações, ligue no número 62 993 97 43 36. Varela Torres, Recuperação de Crédito. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Estamos bem-vindos com o Varela Torres Cast, o seu podcast da televisão. Você perdeu o primeiro bloco, corre lá no meu canal do YouTube, né, dr.Flávio Varela Torres, e assiste, porque ficou muito bom, gente. Doutor Notti, ficou uma pergunta no ar aí, né? A Assembleia realmente ela é soberana? Não exatamente. Eu costumo dizer que a Assembleia ela é relativamente soberana. Por que isso? Porque, como a gente disse anteriormente, tem que seguir algumas legislações, tem que seguir as legislações. E nisso, eu costumo dizer como se fosse, a gente olhar para a questão de hierarquia das normas, é como se fosse uma pirâmide. Constituição Federal, depois vem a legislação, convenção do condomínio, regimento interno do condomínio e as deliberações. Então, para que não ocorra nenhuma questão de que ela seja anulada judicialmente futuramente essa Assembleia, é necessário com que ela respeite as normas. Então, tem que se verificar se não está previsto nenhuma dessas normas para que ela seja considerada soberana. Se tiver previsto nas normas, que pode ser discutido e deliberado, sim, ela se torna soberana. Caso não, se estiver contrariando até mesmo um direito individual do condômino em si, ela se torna relativamente, pode ser anulada judicialmente no futuro. Entendeu? O condômino ele seria o proprietário? Isso. Forte, hein? Eu posso discutir qualquer assunto, qualquer pauta na Assembleia? Então, em relação aos assuntos, ele tem que ser previamente pautados no edital. Então, para ser discutido, tem que estar lá especificamente qual o assunto que vai ser deliberado e votado em Assembleia. Vamos supor, um exemplo, para a eleição do síndico, tem lá deliberação e aprovação para a eleição do síndico. Então, não pode, se não tiver na pauta da Assembleia, não pode ser discutido e deliberado. Tem alguns casos que muita gente pergunta se pode colocar uma pauta de assuntos gerais dentro do edital da Assembleia. Não pode, o assuntos gerais ele pode ser colocado, mas somente para algumas questões de esclarecimento. Vamos supor, o síndico ele aconteceu alguma coisa dentro do condomínio, no qual ele, aos condôminos, pede para que ele dê uma posição em relação àquele assunto. Ao invés de ele ficar mandando mensagem, respondendo um por um dos condôminos, ele pode convocar uma assembleia para que ele explique para todos o ocorrido que todo mundo está querendo saber dentro do condomínio. Então, as ações gerais seriam menos para esclarecimento. Agora, para deliberação e votação, precisa estar expresso no edital de convocação. Legal. Até você poder entender, quando eu recebo um edital para participação de uma assembleia,
eu preciso querer participar ou não dela. Então, se os assuntos não forem do meu interesse, previamente listados no edital, eu posso dizer, não me interessa esse assunto. Exemplo, animais em condomínio. Eu não tenho animal, não quero participar. Então, por isso que não pode haver deliberação e votação de pautas que não estão previamente apontadas no edital. É para segurança sua, como condômino proprietário. Forte, hein? E eu posso rediscutir assuntos? Aprovei ali uma pauta na Assembleia, aí eu pauto novamente para outra Assembleia o mesmo assunto? Sim, pode ser rediscutido os assuntos já discutidos em uma Assembleia anterior. Inclusive, a gente teve um caso aqui no escritório, no qual a gente fomos alterar o regimento interno, em que o síndico queria colocar que nenhum visitante poderia utilizar a área comum, somente os moradores. E nisso gerou um grande rebuliço dentro do condomínio. Foi aprovado porque no dia específico foram mais pessoas idosas e nisso foi aprovado. Quando teve um tempo depois, o síndico as pessoas descobriram que não poderia levar, os outros condôminos mais jovens, acabou que eles ficaram insatisfeitos com essa decisão. Aprovação. Aí, no caso, o síndico teve que trazer de novo essa pauta para ser discutida. Aí foi e mudou, autorizando ali todos poder levar os seus convidados, mesmo porque a área comum é a extensão da sua casa, né? Então, muitos utilizaram esse argumento. É isso aí, gente. Coletividade decidindo sempre com democracia, né? A gente sabe aí, eu acho que todo mundo que nos assiste, ele tem conhecimento talvez prévio em relação a isso, que existem pautas, né, que a legislação ela torna obrigatória quórums qualificados. Exemplo, para alteração de regimento interno seria a maioria simples, mas já para alteração da convenção tem que ter quórum qualificado, né? De 2/3, correto? De 2/3. Como é que faz? Marcamos uma assembleia, não atingiu esse quórum. Eu vou nunca conseguir alterar isso? Ou existe alguma fórmula secreta, alguma coisa da lei para que a gente possa conseguir atingir talvez esse quórum, né, qualificado? Então, com a Lei 14.309 de 2022, trouxe o Instituto de transformar a Assembleia, né, através de votação, e transformar ela em permanente, no qual terá o prazo ali de 30 a 90 dias. Com isso, o síndico pode estipular e decidir esse prazo, que ela vai se encerrar, e nisso ele pode, para aqueles que não esteve presente, pode ir conversando com eles, fazer o comunicado dentro do condomínio, explicando a importância, e nisso ele conseguir os votos necessários para alterar aquela pauta. Né? Inclusive até a alteração de fachada, né? Que também precisa de 2/3 para alterar. E é muito comum que hoje em dia a maioria dos condomínios quer estar alterando a sua fachada, colocando inovações, então isso é muito importante e a gente tem muita procura em relação a isso aqui no escritório. Bom demais. E estamos chegando ao final do nosso programa, eu queria que você pudesse deixar nas considerações finais, se as pessoas tiverem mais dúvidas, onde é que elas podem te encontrar para que você possa auxiliá-las com dúvidas na área de direito condominial? Então, se você tiver alguma dúvida, pode me procurar no meu Instagram, né, notlinexog.adv. Também tem no escritório Varela Torres de Advocacia, a gente tem que estar à disposição para poder estar auxiliando vocês com informações e até mesmo tirando as dúvidas do dia a dia. Que Deus te abençoe e até a próxima.